Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Fernando Campagnolo e hoje a gente vai abordar um assunto preocupante, mas um assunto que dá para ser resolvido. A gente vai falar sobre a dependência. Nossa, essa dependência danada! Eu sou Cristiane Campagnolo e hoje nós vamos falar por que a empresa que depende tanto de você, por que ela depende tanto de você e por que isso gera tantos incêndios para apagar. Né, Campa? Olha Total, só, total. meu Deus do céu. Por que será que uma empresa que depende do dono causa incêndio? Será que causa mesmo? Será que Será que causa? causa? O que Às você acha? vezes a gente lendo isso, ou escutando isso, ou falando isso, parece que a solução dos problemas é o dono. Será? Será? Bora Será? lá. Vamos Vamos falar saber sobre isso. hoje, né? E como é que a gente vai saber se a empresa depende do dono para tudo? Como é que a gente faz para saber? É muito simples, ó. Pensa aí. Duas perguntinhas que eu vou fazer, quero que você pense. A primeira delas é o seguinte: quando você não tá lá na empresa, tá? Quando você sai, dá uma saidinha, fica um dia fora, uma tarde fora, 2, 3 dias fora, tem alguma coisa a nível de rotina, tá? Alguma tarefa rotineira que a empresa tem que fazer que fica esperando você voltar, que quando você não tá, não sai do jeito que é para sair, ou simplesmente não sai, as pessoas não tocam do jeito que é para tocar, ou simplesmente não tocam, fica esperando você voltar. Tem alguma? Escreve para nós, tem ou não tem? Escreve aí, tem, Campa, não tem, Campa, para mim a minha empresa funciona normal. Opa, se funciona normal, então essa live não serve para nada, né? Tem sentido nenhum, mas se tem alguma coisa que para ou deixa de funcionar do jeito certo, hoje é o momento certo, você está no lugar certo. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu quero te fazer, eu quero que você pense, é assim, ó, como é que é as tuas férias? Como que é? Você tira férias? De quantos dias? Ah, Campa, eu tiro 10, 15 dias. Massa, legal. Agora sobre férias eu quero te perguntar, quando você tira férias, você joga o telefone lá na gaveta ou você fica aqui, ó, a cada tanto, deixa eu ligar para a empresa, ver o que está acontecendo, deixa eu responder um WhatsApp, deixa eu ver um e-mail aqui se alguém mandou alguma coisa, ó, deixa eu olhar as câmeras, né? Tem gente que está fora, está de férias e está ali olhando as câmeras. Vamos olhar se a galera está trabalhando, vamos olhar se está fazendo bem feito. Então pensa aí, ó. Você consegue tirar férias de qualidade desligando da tua empresa e você consegue sair e ter certeza que nada vai parar? Se tudo ok, beleza. Se você consegue sair de férias sem se preocupar com a empresa, se você consegue sair da empresa sabendo que tudo vai funcionar, uau! Agora, se você respondeu não para qualquer uma dessas perguntas aqui, até agora ninguém respondeu para nós, né, Cris? Ninguém respondeu para nós aqui se a empresa para ou se não para. Mas se ela para, se alguma coisa não funciona, você faz falta, sim, para manter a tua empresa funcionando. Manter. Então, sim, a empresa depende de você, sim. Então quer dizer, Campa, que o certo é pegar e largar tudo na mão dos funcionários, sair de férias, esquecer a empresa e pronto? Largar Foi o é que eu perguntei. largar e não, peraí, aí é a fórmula para dar ruim, né? Largar, vou largar na mão das pessoas. Cara, vai dar ruim se largar. O que acontece assim, ó? A empresa tem que depender de você para uma coisa. Tem que depender de você para você estar lá bolando as estratégias, dando rumo para onde a minha empresa vai, como ela vai, como é que eu vou melhorar meus processos, como é que eu vou entender meus indicadores, como é que eu vou analisar meus indicadores para ver o que está ruim, o que está bom, o que precisa melhorar, como é que eu vou fazer para, de repente, atingir mais clientes, melhorar meu produto, melhorar meu serviço, melhorar minha oferta, melhorar meu atendimento, fazer melhor, fazer mais rápido, fazer mais barato, fazer com melhor qualidade. Como é que eu vou fazer tudo isso? A empresa depende de você para isso. Aí é legal. Agora, veja bem, ó. O que não é isso, coisas como cobrar, pagar, receber, vender, instalar, que mais? Atender, Fazer nota fiscal, atender o telefone, emitir os boletos, fechar caixa, fazer orçamento. Aí é complicado, Aí é né? complicado. Essas coisas não podem parar quando você não está lá. O que é o ideal? O ideal é que essas coisas funcionem você estando lá ou não estando. Tua empresa
fazer isso. E isso não é largar, né, Cris? Como você bem perguntou, não é largar, né? Não é largar. É simplesmente preparar a empresa para que as coisas funcionem. Preparar a empresa para que realmente seja possível ela funcionar sem uma dependência de você. Concorda comigo? Preparar a empresa para enquanto você está de férias, as pessoas que trabalham lá continuarem dando o orçamento que precisa, continuarem cobrando aquilo que precisa ser cobrado, continuarem cortando madeira se tua empresa é uma madeireira, continuem servindo o cliente se tua empresa é um restaurante, continue funcionando. Verdade. Sem depender de você estar lá o tempo todo. É essa a magia. É isso que tem que acontecer, né? Com certeza. Mas aí me veio uma questão, Campo. Manda. Se por exemplo, uma marcenaria, Tá. tá? O dono não pode cortar lá ou fazer um armário se ele quiser? Se o dono, por exemplo, ele tem um restaurante, ele não pode cozinhar se ele quiser? Proibido, então? Não, claro que não é proibido. Pode sim. Você abrir um restaurante e ama cozinhar. Qual é o primeiro caso que você perguntou? Do marceneiro, né? Marceneiro. Abriu marcenaria e gosta de fazer móveis. Abriu uma oficina e gosta de ir lá consertar carro. Não pode ir lá fazer isso? Claro que pode. Mas pode quando você quiser ir. Não quando a empresa precisa que você vai. Veja bem, ó. Existe o certo e existe o ideal, né? O que é o certo? O certo é você poder, eu vou fazer isso porque eu gosto. Hoje eu vou para a cozinha. O ideal é que a empresa não precise de você fazendo isso. Se você decidir que hoje eu não vou para a cozinha, tudo bem. Hoje eu não vou colocar a mão na graxa, eu não vou consertar carro, tudo bem. Não, agora eu vou. Olha, eu tô super afim de me sujar lá, botar um macacão e me sujar. Legal, botar o jaleco. Olha, jaleco que chama de cozinheiro, né? Não é jaleco, é o avental, enfim. Eu não sei o nome dele. Não, Zé. Mas enfim, Tem o nome. tô afim de botar aquela roupa de cozinheiro e ir pra cozinha, passar o dia cozinhando no meu restaurante. Tô afim de ir lá serrar madeira, pregar, colar, lixar. Cara, massa, vai lá. O que não dá é a empresa depender de você fazer isso, porque a empresa deve depender de você lá em cima, lá no topo, pensando, organizando, arquitetando, preparando, olhando, acompanhando, treinando as pessoas, definindo os processos, criando as rotinas. Isso que a empresa deve depender de você, não fazendo aquelas coisas que você tem gente para fazer. Eu contratei gente, poxa, é elas que têm que fazer, não você. E por que as empresas dependem tanto dos empresários, Campa? Tá, vamos lá assim, ó. No começo, abrir a empresa, tá bom? Abrir, tem um funcionário, 2 funcionários, tudo bem. Tem que fazer. Não tem jeito, né? Faz parte. Mas assim, ó, colocou a equipe, começou a montar pessoas, começou a contratar pessoas, colocar pessoas para ocupar os cargos da empresa, não pode mais. Então veja bem, ó, por que às vezes acontece a dependência? Eu vou falar de 3 causas, Cris. 3. Vamos falar das 3 maiores, né? A primeira delas é a cultura, tá? Sim. Cultura. A gente foi criado para quê? A gente foi criado para baixar a cabeça e trabalhar. É, baixa a cabeça e trabalha. Você vai para a faculdade, por exemplo, vai para a faculdade de... Ciência da computação, Ciência da que computação. é que eu fiz. Vai aprender... O que você aprendeu lá na ciência de computação? Aprendeu a liderar pessoas? Não, Aprendeu a contratar melhor? não, Aprendeu a vender? não, Aprendeu a conquistar o cliente? não. Não? Pois é. E qual é a faculdade que ensina isso? Na de computação não foi, porque lá Não eu aprendi foi. a programar computador. Mas você vai fazer direito, vai ser a mesma coisa, vai fazer arquitetura, vai fazer engenharia, vai fazer qualquer faculdade, ela não te prepara para você ser empresário. Ah, Campa, mas tem administração. Adoro quando me falam isso, tem administração. Legal, vou te contar uma novidade agora. Se você que fez administração, você vai concordar comigo. Você que não fez, fala com alguém que fez. E por que eu vou falar isso com conhecimento de causa? Por que conhecimento de causa? Porque eu já tive trocentos alunos que fizeram administração, que fizeram pós em administração, que fizeram mestrado em administração. A administração te prepara para você administrar a empresa de alguém, para você entender números, você saber de BSC, de KPI, tudo isso é válido, é muito válido, mas ela te prepara para isso, para você administrar a empresa de alguém. Ela não te prepara para ser um empresário. Então vamos lá, Cris. Todas as faculdades te preparam para você baixar a cabeça e trabalhar. As faculdades, elas têm esse propósito, não é propósito delas ensinar Claro que a não. empreender. Elas podem dar uma pinceladinha lá dentro, né, Campo?
Mas o propósito das faculdades é te ensinar uma profissão. Ensinar a fazer Faculdade alguma coisa. É fazer alguma coisa. De engenharia ensina a ser engenheiro, de medicina ensina a fazer a medicina, né? Exercer a medicina. De direito a ser advogado. É esse o objetivo delas, elas cumprem 100% com o seu papel. Com toda certeza. Porque você pega assim, mesmo médico, né? Puxa, é uma profissão, se for analisar, assim, super elitizada. Sim. Na verdade, mas o médico é um operário. O que ele faz? O dia inteiro, ele senta lá no consultório, conversa com as pessoas, atende as pessoas, está exercendo a profissão, opera, dá medicamento, faz a visita lá, enfim. Mas aprendeu a ser um operário. Ele não sai da faculdade aprendendo a lidar com a secretária, por exemplo. Não sabe como é que ele contrata a secretária. O que ele passa para a secretária? Que não aprende isso na faculdade. Não aprende nem a conquistar cliente, nem a vender. Não aprende. Então a gente é criado para baixar a cabeça e trabalhar. Mas não só a faculdade. Em casa também é assim. Na minha casa, eu já falei várias vezes aqui durante essas lives, a gente foi criado, minha mãe e meu pai disseram assim: vai lá, estuda bastante, trabalha bastante, aí você vai construir o teu futuro. E aí, de uma certa forma, eles estão certos, né? Claro, estão certos, exato. Mas olha só, eu, por exemplo, eu sou descendente de família italiana, né? E italiano tem muito isso. Italiano, para dizer que está trabalhando, ele tem que estar suando, tem que estar fazendo força, carregando caixa, né? Que diz outro. O meu avô, Cris, meu falecido avô, ele, quando olhava alguém, por exemplo, se ele estava dentro do carro e via, sabe aquele pessoal que está consertando estrada, na beira da estrada, ali lidando com piche e tudo, ele olhava e dizia assim, ó, isso aqui é trabalho, isso aqui é digno, olha ele suando, não é aqueles bunda mole que ficam no escritório. Então, assim, para a cabeça do italiano, trabalhar é isso, é pegar pesado, é fazer. E eu tive até, Cris, eu sempre gosto de citar essa história, porque eu tive a primeira empresa que eu fiz uma mentoria, do tempo que a gente fazia mentoria ainda, que era ir nas empresas e fazer o que a gente ensina hoje, o camarada ele fazia facas artesanais, aquelas facas de gaúcho, bonita, cabo de osso, cabo de chifre, cabo de madeira. Era toda enfeitada, é uma faca toda lindo. especial. Faca dele, exato, e muito, muito bonita e boa a faca dele. Sim. Ótima qualidade. Só que eu não sei, assim, ó, se você já foi a parte de produção de uma indústria de facas dessa, como é que chama? É cutelaria, né? Cutelaria. É uma sujeira aquilo. Imagina, é o osso num lado ali para ser preparado, um cheiro horrível, é chifre queimado, é ferro ali, alta temperatura. E você chegava lá, ele tinha cerca de 40 funcionários. E às vezes eu chegava para atender ele, olha, o fulano tá onde? Não, tá lá na fábrica. Aí eu chegava lá na fábrica, tava o cara ali serrando o chifre, serrando o osso, lidando no ferro ali, fazendo a forja. Eu digo, cara, o que você está fazendo? Não, tem que trabalhar também, não dá para ficar só no escritório. Digo, com 40 funcionários, tinha gente para tudo lá e o camarada tava ali, baixando a cabeça e ó, fazer faca. Por quê? Para ele isso é trabalho. Cultura. Então isso é cultura mesmo, porque imagina assim, ó, ele tinha 40 funcionários. Pelo que tu me falou naquela época lá, não era a coisa que ele mais gostava, ficar lá serrando osso, não era que nem eu falei antes do marceneiro que gosta de fazer, ou cozinheiro que gosta de cozinhar, quer estar na cozinha, ele não gostava. Não gostava. Mas culturalmente falando, foi acostumado... Nossa, isso é uma tranqueira, gente. Ele se isso sentia é uma mal tranqueira por não de cérebro, tá lá. é um freio de mão puxado para o desenvolvimento empresarial. Se ele se sentia mal, mas ao mesmo tempo ele tinha que estar lá, porque a cabeça dele mandava. Tu tem que estar lá trabalhando no operacional, trabalhar no pesado, porque estar no escritório não é trabalho. Imagina quanto isso impede a empresa dele de crescer. Porque a cabeça dele está dizendo, se você não estiver lá embaixo na fábrica, pegando no pesado junto com os teus funcionários, tu não está trabalhando, é pecado. Ele se sente mal perante a equipe. E olha só, por exemplo, se a gente pegar um faixa marrom, por exemplo, o que é um faixa marrom? Faixa marrom é aquele empresário que passou lá pelo empreendedor líder e ele já deixou de fazer 80% das coisas operacionais, que são aquelas coisas mais de funcionário mesmo. Ele parou de fazer isso, ele já não faz. Ele aprendeu que a empresa dele cresce, se desenvolve, ele não fazendo isso, ele não faz. E a gente dá o título de faixa marrom para ele. Mas toda vez que eu falo com faixa marrom, é muito comum que o faixa marrom diga assim, ó, Campa, eu consigo ir no meio da tarde, eu consigo sair tipo 3 horas e vou para academia, de boa, não faço falta para a empresa. E aí eu pergunto, cara, e como é que é isso para você? Eles, olha, eu adoro, mas me dá uma vergonha. Eu tenho uma vergonha de não estar na empresa, eu tenho vergonha porque é cultura, gente, é cultura de fazer tudo, é cultura de abraçar.
E ele poderia estar lá na academia pensando em novas estratégias, naquele momento de oxigenação no cérebro dele lá, para ele trazer novidades para a empresa dele também. Porque a minha avó sempre dizia, mente ociosa, oficina do diabo. Exato. Se tá lá sem fazer nada, tá pensando em bobagem. Mas a mente do empresário não para nunca. Não tem como você parar. Mas não pode estar parada no operacional. Ela precisa estar parada, trazendo coisas, trazendo estratégias, trazendo coisas boas para dentro da empresa dele, né? Desse empresário. Então, olha só, é a cultura, né? É a cultura, é a questão da faculdade. Sim. E principalmente é a questão aquela da tentativa e erro, né? Como é que a gente aprende? Tentando, tento isso, tento aquilo, dá certo, não dá certo, vou tentando. Mas tem uma outra coisa também, Cris, que eu queria incluir aqui agora nessa conversa aqui, ó, que faz a pessoa ter uma empresa dependente, às vezes. Sabe o que é? Às vezes é fuga. Fuga. Tá lá com muito problema. Surgiu um problema. Esse mês, nossa senhora, esse mês precisava vender 300 mil, vendi só 200. E agora o que eu vou fazer? Já sei. Vou lá para a cozinha, vou lá para a oficina e vou ficar ali fincado. Aquela coisa como se fosse um porto seguro, né? É um porto seguro. Uma redoma de vidro que defende ele dos problemas. Defende. Tipo assim, ó, enquanto eu tô aqui fazendo, eu tô dando desculpa para não... Que eu não tive tempo para fazer aquilo que tinha que ser feito. Enquanto eu estou fazendo aquilo que não precisaria de mim fazendo, eu estou dando desculpa para não fazer aquilo que a minha empresa precisa de mim para fazer. Exatamente. Só que é um negócio tão doido isso, que se a gente fosse entrar nesse assunto, daria uma live só para isso, né? É um negócio tão doido que isso a pessoa não faz de caso pensado. Não, peraí, só um pouquinho, não tá vendendo o que eu quero, vai faltar dinheiro, eu vou lá me enfiar lá porque assim tem desculpa. Não é caso pensado. A pessoa vai lá inconsciente, é uma maneira de fugir. É uma maneira porque lá, fazendo, baixando a cabeça e trabalhando, ela se sente segura, aqui eu tô no meu lugar. Tentando resolver um incêndio, tentando resolver um problema, não, isso não é meu lugar, então tô fugindo do problema. E aí a empresa começa cada vez mais a depender. Quando a gente fala desse assunto, sempre me lembro de um exemplo, não é nem... Conta aí. É um exemplo assim que eu nem vi em empresa. Tu já falou daquele caso lá do cara das facas, já falamos de outros casos, mas esse eu vi num programa de TV, Campo. Foi tão grave que ele me marcou. De repente marca você também, assim, para não fazer. Era um caso de um restaurante que ele era de família, já era da segunda geração. E o dono do restaurante, que ele já estava... Esse que assumiu agora? Esse que assumiu, já fazia alguns anos que ele tinha assumido, o pai dele já tinha falecido, ele já tinha assumido todo o restaurante. Quando ele começou, que era guri novo, quando era menino novo lá, meio criança ainda, meio piazote, que a gente fala lá no sul, ele começou a fazer massa de pizza naquele restaurante. E aí, quando não vendia bem, ou ele tinha que resolver um problema com um funcionário, quando ele tinha que resolver um problema com o fornecedor, que ele se sentia acuado, se sentia meio sem poder de resolver aquele problema, o que ele fazia? Ele corria lá para a cozinha fazer massa de pizza. Fuga total. Ele tinha 2 freezer cheios de massa de pizza. Aquilo ali servia para 2 anos, porque o restaurante dele não era só de pizza. A pizza era uma das coisas que servia lá. Imagina assim, ó, fazer tanta massa de pizza sem necessidade para fugir de resolver um problema. Às vezes é mais fácil respirar e resolver do que empurrar com a barriga, porque o problema não se resolvia com as pizzas. Mas aí não tive tempo de resolver, tinha que fazer as massas de pizza, senão ninguém faz. Se eu não faço, ninguém faz. Presta atenção no que o Campa está falando. Isso de eu não tive tempo. Não tive tempo para assistir a live do Campo e da Cris, não tive tempo para fazer aquilo que tinha que ser feito dentro da minha empresa. Pode ser, não estou te julgando, não sei qual é a tua realidade. Mas pensa aí, se não pode ser, simplesmente você está fugindo daquilo que você precisa estar fazendo. Pode ser. Campa? Fugindo daquilo que precisa estar fazendo. Mas você está fugindo, então por que tem empresário que não muda isso? Vamos lá, vamos falar algumas razões. Por que não muda isso? A primeira razão, assim, é que é a mais evidente, é porque tem gente que acha que é assim mesmo. Não, mas é assim mesmo. E tem mais uma coisa que a gente ouve direto, né? O olho do dono é que engorda o boi. E as pessoas acreditam nisso. E elas ficam lá tentando engordar o boi. E às vezes o boi fica magrinho e a pessoa tá lá. Tá, mas é o olho do dono que engorda o boi ou é o dono do boi que tem que enfiar a comida goela abaixo do boi para ele engordar? O olho do dono, ele faz com que as pessoas que estão lá para cuidar do boi
saibam o que tem que fazer, saibam o jeito certo de dar comida, o jeito certo de manusear. Essa é a função do dono. Ele olhar assim, essa comida está engordando tanto, aquela ali não, ali aquela pastagem está dando certo, aquela não. Legal. Mas não é ele que tem que estar lá manuseando o boi, levando para lá e para cá. Mas se esse dono do boi, tem que chegar lá e dizer assim, boi, come. Não precisa fazer isso, né? Ele sabe que ele tem que comer, ele sabe que ele precisa comer para ele engordar. Mas aí você falando isso, você me lembra o papo de ontem, né? A conversa que a gente teve na live de ontem. Se você não assistiu, tá lá, a gente explica por que você não tem que estar lá fazendo essas coisas, né? Tá lá bem claro. Tem uma matemática. E a matemática é a coisa mais linda do mundo. Aprendi, inclusive, né, com o esposo de uma aluna, de uma mentoranda, né? Que ele é professor de matemática. A matemática é linda e é verdade. A gente fez uma conta ali para te provar por que você não tem que estar lá manuseando o boi. Só que a verdade, quer ver, ó? O que acontece assim, ó? Aquele empresário que diz isso, que vida de empresário é assim mesmo. Vida de empresário é sofrida, tem que ser o que mais trabalha, é o olho do dono que engorda a boiada. Sabe o que acontece com esse empresário? Ele tem lá alguns amigos empresários na rede dele. Só que normalmente esses amigos deles, porque a gente tem uma tendência, a gente se relaciona com quem? Com quem é similar, a gente tem a mesma energia e passa pelos mesmos problemas. Total. Então o que acontece? Se eu tenho lá 10 amigos empresários e eu sou empresário apagador de incêndio, qual que é a tendência? É que eu me relacione com outros empresários apagadores de incêndio. Nós fomos assim. Parece que é um aliviador, né? Parece que é um aliviador. Nós fomos assim. Você lembra? Na época que a gente era, como empresário, aquela palavra que começa com F, que eu não vou falar agora, mas quando a gente era aquela palavra, ferrado, né? Ficou bonito, salvou bem. Salvou. A gente se relacionava com outros empresários ferrados também, que também trabalhavam que nem a gente, que nem uns loucos e não vinha um grande resultado no final do mês. Essa era a nossa vida. E aí o que acontece? Você se relaciona com pessoas que estão igual, no mesmo mundinho, o que vai acontecer? Isso é uma verdade. É uma verdade, porque você fala, cara, a vida de empresário é assim, é sofrida. Aí o outro, é verdade, é mesmo, empresário se mata, é assim, ninguém quer nada com nada, é o olho do dono que engorda o boi. Você vai ouvir isso dos que estão F também, né? Vai ouvir isso. Infelizmente é. Tem uma frase que eu ouvi há alguns anos atrás, eu acho que casa bem direitinho com isso que você está falando. Diga. Passarinho que nasceu preso na gaiola acredita que nenhum passarinho pode voar. Pensa comigo. Imagina contar, né? O passarinho que se criou na gaiola. Ó, tem passarinho que voa livre aí. Ele vai te chamar de mentiroso, charlatão. Ele vai dizer, não, todo mundo vive assim numa gaiola, todo mundo tá preso ali dentro, como é que vai voar? Nem consigo espichar minhas asas. E para ele isso é uma realidade. Para o empresário também. Se a realidade é de apagador de incêndio, de resolver pepino o dia inteiro, de que não tem gente boa para contratar, de que é o olho do dono que engorda a boiada, que essas frases estão o dia inteiro na cabeça do empresário martelando, aquilo ali vira verdade. Vira uma verdade e passa para outro como verdade. E aquilo ali realmente é verdade. Você se lembra, Cris? Porque não enxerga outra verdade nessa hora. Não enxerga outra verdade. Você se lembra? Não sei se você vai lembrar agora. Mas, poxa, a gente passou... No Brasil, o brasileiro passa por várias crises, né? A cada 5 anos, estatisticamente, a gente tem uma crise, às vezes até menos, né? E naquela primeira empresa que eu e a Cris tivemos, que era no ramo de sistema de gestão, como eu falei, a gente se relacionava com outros empresários F como a gente lá, que não saíam da média, né? Estavam ali. E o pior é que desses 5, que era o maior relacionamento, que eu costumava me reunir com eles, trocar ideias, a gente era o melhorzinho, né? Era tudo lascado, mas a gente era o melhorzinho. E aí o que acontecia? Dava uma crise desgraçada, a nossa empresa lá dependia de contratos. A gente fechava contratos, né? O pessoal pagava todos os meses. Começava a dar uma crise, o pessoal começava a cancelar contratos. Vou ter que cancelar, baixa aí o preço para mim, segura uns 3, 4 meses aí, não vou poder pagar. Ou ainda, a gente não vendia nas crises. Começava a dar uma crise, parava de vender, não vendia mais nada. Aí o que o Campa fazia? Eu ia lá, sentava lá com o 5F, que nem eu, como é que tá para você? Ih, Campa, meu Deus, Campa, tá uma merda, Campa, estamos perdendo cliente, não estamos conseguindo vender, o pessoal que tá aí não tá pagando, falava com outro, nossa, horrível, horrível. E era assim. Só que daí eu ouvia essas verdades desses empresários que estavam lascados, como eu, e eu chegava pra Cris. Cris, fica de boa, não é só com a gente. Ai, que bom, não é só com a gente. É a crise generalizada, não tem o que fazer. Tá todo mundo, Cris, tá todo mundo. É todo mundo. Era 5, né? 5 lascado. Tá todo mundo lascado.
Então não é só com a gente, fica de boa. Só que não pagava as contas a gente aceitar isso. Mas dava um alívio. Ah, não sou eu que sou incompetente, é o mercado que está ruim. Até que numa das vezes, numa das crises, eu vesti a carinha de pau e resolvi falar com um empresário que estava bem maior que nós. O cara tinha uma equipe Era do legal. mesmo setor. Mesmo setor, só que o cara já estava lá, o cara tinha resultados, o cara estava sempre ampliando a empresa, contratando gente, trocando de carro, de apartamento, sede nova, Paraná. Não tinha dificuldade de contratação, Não as tinha. pessoas queriam trabalhar com eles. Um dia eu fui lá falar com o cara, vesti a cara de pau e fui lá. Ô cara, fala pra mim aí, como é que tá a crise pra você? Vocês estão perdendo o cliente? Ele, olha, Campa, no começo até veio um ou dois aí pedir pra gente renegociar, mas aí a gente criou uma alternativa, fez assim, fez assado. Tá, mas vocês estão perdendo o contrato? Não, a gente não tá perdendo. Como assim não? Tá, mas e vem cá, e vendas, pelo menos as vendas parou pra você. Ele, não, Campa, sabe o que a gente fez? Vocês todos pararam de fazer marketing por causa da crise e eu intensifiquei meu marketing. Eu botei vendedor visitar que nem um louco, porque a crise pegou alguns setores, outros não. Então, enquanto vocês estão lá, acadelados ali, acadelado, não sei se é uma palavra conhecida, acuado, né? Quando vocês estão com medo da crise, eu estou vendendo, estou fazendo a minha parte aqui, estou vendendo. Simples assim. Aí me caiu a casa, de não, peraí só um pouquinho. Tava ruim pro bando de F lá e pro cara não. Aí eu até achei no começo, de cá, mas ele tá mentindo, tá me passando da conversa, né? Mas como eu tinha alguns conhecidos que trabalhavam com ele, que eram empregados dele, eu comecei a falar com os caras. Oi, aí, é verdade? Pior que é, Campa. Pior que a gente tá colocando o cliente pra dentro que tá louco. O cara era tão lascado que ele não acreditava nem no quanto falava. Ele disse, concorrente tá me... A gente fala garganteando. Tá falando só porque tem a boca, mas não é verdade. Mas aí, Cris, eu tava que nem o passarinho, aquele que tu contou. Tava na gaiola, nasci na gaiola, me criei na gaiola. Se falar que o passarinho voa, eu não ia acreditar. Então, é isso, sabe? Isso que às vezes as pessoas não mudam. É o círculo. Acha que assim mesmo está no círculo de pessoas que vivem essa realidade e que duvidam que é uma realidade diferente. É verdade. Né? É isso. É verdade. Sabe o que mais que acontece? O quê? Às vezes, eu não vou delegar, não quero delegar, não sabe delegar muitas vezes. As pessoas acham que delegar é mandar fazer. Agora você faz isso, agora você faz aquilo. Isso não é delegar. Isso é microgerenciar, tá dando ordens. Tem gente que é distribuidor de tarefa. Passa o dia distribuindo Passa o tarefa. dia. E aí reclama, mas se eu não mando, o cara não faz. Pois é, mas a rotina é mandar. Quando não manda, óbvio que a pessoa não vai fazer. Ele nem sabe o que tem que fazer se não mandar. Nem sabe. Nem sabe. E às vezes até sabe delegar. Às vezes delega. Mas delega, Cris, é com você o atendimento. Cliente que chegar aqui é com você, tá? Aí o primeiro problema que a Cris apresentar, o Campa deu um problema. Tá, não, então fica lá sentadinha que eu vou lá e faço. Deixa pra mim. Uxi. Ou então, Cris, vai lá e faz assim, faz assado. O que acontece? A Cris começa a acostumar. Se dá problema, chama o Campa que ele resolve. Então, tá ali. Parece aquela propaganda dos canos da Tigre, Campa. Do macaquinho? Do macaquinho? Não sei se vocês são dessa época. Conta aí pra Acho gente. que não, é só nós estamos Se vendo. vocês são da época dos canos de conexões da Tigre, que ele vinha com o mico no ombro, né? Mico, é. Aí ele dizia assim, eu sou o cara que tá consertando os canos lá, né? Ele dizia, doutor, deu um problema aí. A gente vai ter que resolver, o cano rachou. E agora? Aí larga o mico no ombro dele. Então, é a mesma coisa. Se eu sou a vendedora e eu não sei resolver as coisas, eu digo, doutor, resolve aí. Pega o mico, não, só um pouquinho. É você que tem que resolver. Tá, o mico é teu. Te vira, eu vou te dar a minha função é te dar os recursos para que você carregue o mico, se eu passei para você. Não é eu pegar ele de volta. Mas tem outra coisa também, Cris, que às vezes acontece. É o medo. Uhum. O medo trava. Não, esta tarefa, ela é muito complexa. Ela é muito importante. Ninguém vai saber fazer. E é uma coisinha de meia pataca. Mas eu não vou ensinar porque tá louco. Ou então aquela clássica, né? Mas essa é clássica daquele que não faz gestão, né? Aquele que não tem gestão, não tem controle, não tem processos. Não, se eu ensinar isso aqui, vão me roubar, tá louco, Deus o livre, então tem que ficar comigo aqui. Aí tá lá, chave do caixa, né? Caixa só ele tem a chave. É aquelas mas empresas... o estoque tá lá abertão, todo mundo vai lá e mete a mão, mas o dinheiro ninguém me leva, ai. Então o caixa é comigo. Aquele dono que cuida do caixa e não contrata funcionário pro caixa. Exatamente. Ixi. Tá ali no caixa e é comum.
Comum. Você entra em negócios, às vezes o camarada lá tem 10, 20 funcionários, mas o caixa é com ele, não é com o Tá fulano. preso ali, Se é Cris, fosse um dinheiro, cachorro na corrente. Deus o livre, tá preso ali. Ou então tem aquela máxima que é assim, ó. Não, eu não vou ensinar as pessoas, porque se eu ensinar, elas vão sair da empresa. E aí vão trabalhar no meu concorrente e vão estar prontinha para trabalhar para ele. Cara, e se não ensinar não é pior e o cara ficar? Pior do que ensinar e ele sair é não ensinar e ele ficar. Ou então, querer, não vou ensinar porque se eu ensinar, o cara vai virar meu concorrente. Mas olha a cabeça, né? Por exemplo, eu sou um mecânico, se eu ensinar o cara a regular a injeção eletrônica, ele vai virar meu concorrente. Tá, mas então, para ter uma empresa, é só saber regular a injeção e tá tudo certo. Não precisa fazer gestão de pessoas, Não precisa trazer ter cliente, fornecedor, não precisa não trazer precisa cliente. pagar conta, É só regular consegue. a injeção eletrônica. Então, puxa, Cuidado. para com isso, né? Para com esses medos travam. Apego, né, Cris? Apego a funções, né? Apego a funções. Isso aqui eu gosto de fazer, isso aí eu faço. Sabe duas coisas que eu mais ouço de empresários que demoram para delegar? Os faixa marrom é comum. Quando eu pergunto para os faixa marrom, o que foi a última coisa que você delegou? Compras e pagar contas. É um medo que vão comprar errado, é um medo que vão roubar. Aí quando ele descobre que você consegue, através dos teus processos, que você consegue gerenciar isso. Tá de olho sem fazer. Aí o que eu ouço é, meu Deus do céu, quanto tempo eu perdi fazendo esse negócio que qualquer um fazia e às vezes até melhor que eu. Teve um aluno meu, Cris, agora que eu tô me lembrando aqui, ele é do ramo de materiais... Mas eles aprenderam depois a fazer isso, conseguiram, tanto que chegaram na faixa marrom, né? Teve um aluno que ele é de material de limpeza para condomínios, tá? Sim. Mas ele teimava comigo. A gente tinha encontros da turma, ele travava o pé, campa, compra, é só eu. Ninguém vai saber comprar, campa. Não ele tem comprava. Como. Vão comprar errado, eu vou quebrar. E comprava, e só ele passava 60% do dia comprando, falando com o fornecedor, pesquisando. Aí ele teimava, até que um dia ele foi lá e fez e conseguiu delegar as compras. E ele disse assim um dia para mim, campa, a pessoa que eu deleguei faz melhor do que eu. Nem eu sabia que era tão fácil fazer, a pessoa faz melhor do que eu, que alívio que é. Quanto tempo eu perdi fazendo compra. Então tudo é possível a gente delegar, só que a gente se apega. E sabe o que eu acho interessante desse caso que você contou? Contou um milagre, mas não o santo, porque não interessa agora também, né? Mas é aluno nosso. E ele disse assim, a última vez que a gente conversou, ele contou que depois que ele liberou este tempo, surgiram oportunidades de negócios para ele ampliar. Verdade. Porque esse é um caso que o casal, eles são um casal, né? Trabalham junto na mesma empresa e eles tinham vergonha, porque eles tinham o ensino médio. Eles não tinham faculdade, não tinham nada, eles achavam que não tinham capacitação por não ter estudo. Mas depois que eles aprenderam a fazer as coisas do jeito certo, através do... sobrou tempo para ele. Como ele foi para o estratégico, sobrou tempo para ele e hoje ele tem mais negócios que rentabilizam muito mais. E o melhor, aquela proposta de negócio surgiu porque a pessoa viu que a empresa dele era organizada. Que não dependia dele, principalmente para compra. Tem um provérbio antigo que diz assim, o mundo se abre e dá passagem para quem sabe onde vai. As oportunidades aparecem para as pessoas que estão preparadas, para aquelas que sabem o que tem que ser feito ali. E é para isso que você está aqui, para se preparar. Exato. Né, Campa? E quais são os incêndios, Campa, que essa dependência gera aí para o pessoal, para os empresários? Pois é. Aí vem o seguinte, né? Quais os incêndios? Em primeiro lugar, se está tudo centralizado com você, quando você não está lá, e aí? Como é que fica? Esse caso que eu estava falando, do comprador ali, que o cara não passava as compras. Campa, mas as pessoas não querem nada com nada, como é que eu vou passar as compras? Ele viu que dava para comprometer. Ele viu que era culpa dele, as pessoas não queriam nada com nada, ele conseguiu passar. Mas o que acontece? Se ele não estava na empresa, não comprava, faltava produto. Estou falando de um caso, mas, por exemplo, se é só você que emite nota e você não está lá e para as notas, aí não cobra. Então, não dá para ter essa dependência, não dá. Mas aí o que acontece? Outro incêndio. Começa a colocar gente na empresa. Vou colocar colaboradores. E eu vou com esse pensamento de que, mas peraí, é eu para fazer tudo, ninguém quer nada com nada. Aquela historinha que a gente ouve todos os dias, né? Todos os dias. Eu vou com esse pensamento, o que acontece? Eu começo a colocar funcionários
E no fim, eu viro funcionário do meu funcionário. Eu viro um secretário do meu funcionário. Secretário do funcionário. Né? Eu tô ali mandando, eu tô ali dizendo para ele como é que tem que fazer, eu tô dando todo o caminho. Se ele me traz um problema, tá, deixa para mim, deixa que eu mesmo resolvo, deixa que eu dou conta disso aqui. Ou não, cara, se acontecer um problema, fala para mim, ó, então você faz assim, aí você liga lá, aí você diz não sei o que, depois tal coisa, do todo o caminho. Cara, aí não adianta ter funcionário, então vai lá e faz. Mas daí é o pior funcionário da É empresa, o não pior é? funcionário, porque é o mais caro. Nem só isso. É o pior funcionário, porque aquele que faz tudo, aquele que resolve tudo, não faz nada. Acaba virando aquela pessoa que tem menos competências dentro da empresa, apesar de ser o que mais sabe. Porque ele não tem tempo para pensar e acaba fazendo tanta coisa, tudo apertadinha, que acaba fazendo mal feito. Total. Não consegue tomar a decisão certa. Claro. Às vezes erra por tomar a decisão errada, por estar fazendo tanta coisa Não, ao mesmo tempo. mas sabe o que acontece, Cris? Você tá fazendo muita coisa, quando é que vai parar a olhar indicador? Nunca. Tem muito aluno meu que se eu falo, cara, você olha indicadores, ele me pergunta assim, come puro ou come com pão? Nem sabe o que é indicador. Caramba, como é que não vai saber o que é um indicador? Nem Um vê DRE. equipe que funciona, equipe Como é que não vai fechar um DRE? Como é que não vai olhar lá, medir o que está acontecendo? Então tem que ter tempo para essas coisas. E quando a empresa depende de você, vai ter tempo para fazer isso quando para melhorar você tem que fazer. Então é isso que acontece. E aí? E outro incêndio da dependência? Cara, e férias? Uma empresa que depende da pessoa, como é que ele tira férias? Ah, mas eu não quero tirar férias. Pô, você é de ferro? Aí você paga para o teu funcionário ficar 30 dias de férias e você não pode tirar 10 porque você tem que estar lá na empresa? Ah, então melhor, peraí, fecha esse negócio e vamos trabalhar de funcionário. Não é melhor? Né? Então... acaba assim, ó, quem trabalha demais acaba ganhando menos que os funcionários, tirando menos férias que os funcionários, né? Ganhando menos e trabalhando mais, não faz sentido. Não faz sentido. Eu acredito que não é para isso que você abriu a tua empresa. E outra coisa, outro efeito colateral, Cris, a empresa não cresce. Não tem, uma empresa que depende de você para tudo, ela vai crescer de que jeito? Ah, mas nem todo mundo que tem empresa quer crescer. Ah, bom. Eu lembro lá Tá. aquele da loja de imóveis lá, ele disse, eu não quero crescer. Tá bom. Mas aí quando não quer crescer, sabe o que acontece? O quê? Em primeiro lugar, empresa que fica estagnada. Cara, eu não quero crescer. Legal, eu vou atender os meus clientinhos, vender meus produtinhos, vender meu servicinho. Aí vem um concorrente maior, aí ele quer crescer. E ele quer crescer em cima do que você já fez. Que ele vai dividir o mercado. Aí você tá lá, baixando a cabeça e trabalhando, baixando a cabeça e fazendo as mesmas coisas, e o teu concorrente vai pegando uma fatiazinha aqui. Um cliente hoje, um cliente hoje. outro amanhã. Mas tá de boa, você não tem tempo para olhar os indicadores mesmo, então você nem vê que o cliente sumiu. Você nem vê que aquele cliente que vinha a cada 15, 20 dias está lá 2, 3 meses sem vir. Aí ele pega outro e ele vai abraçando. Então assim, ó, esse pensamento de campa, eu não quero crescer, quem não quer crescer está fadado à falência. Desculpa falar, mas a real é essa. Empresário que não quer crescer, alguém quer crescer e vai conquistar o teu espaço. O pouco que você tem, ele vai pegar. Então eu acredito assim, ó, Cris, respondendo a tua pergunta, é obrigação do empresário de ter uma estratégia de crescimento. Pelo menos para se blindar para que isso aconteça. Você falou isso, me lembrei daquela história de jogo de futebol. Quando tem dois times jogando futebol e um dos times, vamos supor assim, ó, o meu time e o time, como é que chama? O adversário. Meu time e o time adversário. O time adversário, ele tá atacando, ele tá vendendo, ele tá crescendo, ele tá fazendo as coisas dele lá, tá fazendo aquilo que uma empresa tem que fazer, né? A minha empresa não, ela tá parada, ela não quer crescer. O meu time tá trabalhando, tá jogando na retranca. Lá na defesa. Lá na defesa. Então, todas as pessoas do meu time estão jogando na defesa, jogando na defesa, jogando na defesa. O do oponente tá jogando no ataque. Eles estão invadindo. Chega um ponto que quem tá mais no ataque do que na defesa... Uma hora vai fazer gol. Vai fazer gol. E eu, com o meu time, que tá só jogando na retranca, de repente, assim, no meu exemplo aqui, quando é que eu vou fazer gol se eu só tô na retranca? Se eu só tô no meu terreno, eu não vou nunca chegar no gol do outro, eu nunca vou ganhar. Nunca vou ter a sensação de que eu ganhei, nunca vou ter a sensação de que eu posso mais, nunca vou dar orgulho para os meus funcionários, eu nunca vou dar orgulho para os meus clientes. E a verdade, então é a obrigação, sim, que é nem obrigação. você falou, a obrigação do empresário crescer. E a verdade é assim, ó, cara, tem duas coisas que você pode fazer com essa informação aqui.
Você pode ignorar totalmente, continuar aí apagando incêndio, fica ali esperando chegar alguém a abocanhar, ou você pode parar e pensar, puxa vida, é mesmo? A decisão é sua. Para mim não muda nada que você vai decidir aí, mas pelo menos pensa a respeito disso. Então é importante você pensar em crescer. É importante você garantir o teu espaço e conquistar mais espaço. A tua equipe, aposto assim, ó, a tua equipe também quer isso. A tua equipe merece isso. A tua família merece isso. Os teus clientes, se você tem um produto legal, se você tem um serviço legal, se você tem algo que transforma a vida das pessoas, é até um crime que você comete você não querer levar isso para mais pessoas. Você não querer expandir isso, conquistar mais pessoas. Então pensa nisso, pensa nisso. Está enterrando os talentos, Está enterrando né, os talentos, exatamente. E qual é o maior erro? Agora já entendeu. Dá para crescer e dá para desenvolver a empresa sem ela ser um câncer, ela sendo uma Sem ser empresa dependente, boa, né? sem depender do dono. Mas qual é o maior erro, então, de quem tenta, o empresário que tenta tirar a dependência dele da empresa? Onde que os empresários erram para a gente já alertar o pessoal que está aqui com a gente? Vamos listar alguns aqui, tá? Eu acho que o primeiro, Cris, é aquela síndrome que eu chamo assim de síndrome do coitadinho. O que é o síndrome do coitadinho? Ah, isso tudo que tu tá falando é legal, mas para minha empresa isso não serve. A minha é diferente. A do outro lá tudo bem, a minha não. A minha é que a minha não sei o quê. Então é síndrome do coitadismo, a síndrome do especialzinho lá, como é que chama? O floquinho de neve, né? Não, pro outro negócio funciona, pro meu não. É a síndrome do patinho feio. Patinho feio. Então essa é a primeira coisa. A outra coisa é ficar jogando desculpa. Ah, mas ninguém quer nada com nada. Se ninguém quer nada com nada na tua empresa, você está errando no contratar ou fazer as pessoas quererem coisa assim, porque tem muita gente que quer. Ah, mas é que no mercado não tem gente. Peraí. É a tua verdade, a história do passarinho, não significa que é a verdade do outro. Ah, mas eu falo com meus amigos e também é igual. E esses seus amigos também? Se estão bem, comece a pensar. Se não estão, cara, só um pouquinho. Vou falar com quem está bem e ver se para ele isso é verdade ou não. Aquilo que eu estava falando antes, a questão de com quem você está andando. Então, essa é a primeira coisa, tá? É não querer, na hora de resolver, ficar aceitando nessas verdades aqui como se vale. Se tem uma empresa, se você fala assim, ó, por exemplo, Cris, esse assunto eu vou bater na tecla trocentos milhões de vezes. Porque eu não sei se você sabe, mas eu faço uma live terça e sexta que se chama Café com Consultoria, onde eu atendo empresários que me expõem o problema e eu ajudo ali a resolver de alguma forma. Ó, se eu fosse selecionar a pergunta que eu mais ouço é aquela assim, ó, Campa, não tem mais gente competente para trabalhar. Aí eu digo, é mesmo? O que você está tentando contratar? Essa geração é uma geração perdida. É, mas nem quero entrar nisso agora, quero entrar nessa. Mas daí eu pergunto, cara, aonde que se... primeiro lugar, que cargo você quer contratar? Ah, eu quero contratar um cozinheiro, Campa. Ah, então tá. Que cidade você tá? Ah, eu tô em São Paulo. Digo, é verdade, cara. Em São Paulo tem pouca gente, não deve ter um cozinheiro profissional ali em São Paulo. Ah, Campa, mas ninguém consegue contratar. Digo, cara, vem cá. Não tem nenhum restaurante na tua cidade, nenhum, que não tenha um cozinheiro bom? É, tem. Bom, então peraí. Então não é que não exista, é você que não está encontrando. Então, é parar de se apegar nessas coisas, parar de se apegar nessas desculpas universais. Mas é claro, tá lá apagando incêndio, a empresa depende dele o dia inteiro, como é que vai estar olhando no lugar certo para contratar as pessoas certas? Outro jeito errado, Cris, de querer resolver a dependência é delargar. O que é delargar? Delargar é quando eu coloco uma pessoa que não tem preparação, não sabe o que fazer, eu não tenho documentação, eu não tenho processos, e simplesmente, ó, faz. A partir de hoje é com você. Te vira, dá teu jeito. Isso é fórmula para dar errado. Pega, por exemplo, uma pessoa para vendas de autopeça, ela já vendeu, mas nunca vendeu autopeça. Aí vai lá e diz, começa a vender. Começa a vender. Não, a partir de hoje você vai vender. Vai dar ruim. Um negócio assim, ó, Cris, que também assim, é comum. É comum. As pessoas participam da jornada da empresa sem incêndios e eu falo muito em processos. É óbvio, o processo é uma peça essencial para uma empresa. É como o motor do carro. Aí o que as pessoas fazem? Saíram da jornada? Agora eu sei que tem que fazer processo. Vou lá para o Google, como fazer processos. Aí achar lá o guia do processo simples. Baixa o tal do guia. Às vezes até paga, às vezes acha de graça. Paga lá. E aí vai lá na empresa e ó, processo. Vai botar a funcionar.
Não funciona. Não funciona. Por que não funciona? Porque não adianta fazer o telhado sem fazer a base e a parede da casa. Eu falei que o processo é como se fosse um motor, né? Agora eu pergunto assim, ó. Eu quero andar 300 km por hora. Vou comprar um motor de uma Ferrari. Aí eu monto em cima dele e eu ando a 300 km por hora? Não, nem se botar no Fusquinha. Nem se botar num Fusquinha. O Fusquinha não vai deixar aquele motorzão lá andar a 300 km por hora. Cabe. Não vai funcionar, não cabe. Se eu fizer caber, tem uma não série vai de coisas. funcionar. Precisa. Faltou base. Faltou a base, faltou a caixa de acordo, né? Faltou a suspensão de acordo, o chassi, tudo, é um monte de coisa, é um conjunto. Então querer, a solução mágica é processo, não é. Processo é uma das peças, é uma das partes. Tem mais coisa que tem que acontecer. Ou às vezes um jeito errado de querer resolver a independência. Não, peraí. Agora contratei um consultor e esse cara é o cara. Cara, ó, você consultora, te vira, eu vou lá voltar a fazer massa de pizza, eu vou lá pra oficina, eu vou lá serrar minhas madeiras aqui, você resolve minha vida aqui. Ó, vou puxar a orelha, se você tá pensando em fazer isso... Não é que consultoria é ruim, não é isso que eu tô falando. isso. O grande problema é a cabeça da gente como empresário, de você como empresário. Você pode delegar, fazer a massa de pizza, você pode delegar, fazer lá a função de, que nem você falou de que tu falou? De marceneiro? Marceneiro, de serrar, de colar, de qualquer medir. coisa. Você pode delegar, fazer a nota fiscal, cobrar, comprar. Mas não delega... Mas a função de dono da empresa, de estrategista, você não pode. É proibido você delegar. Não, essa é a tua Como responsa. é que você vai delegar para um consultor que nem conhece a tua cultura, o teu jeito da tua empresa, delegar para ele fazer a parte mais importante da tua empresa? Não faz sentido. Não faz sentido, não vai rolar. Virar as costas, deixar um estranho fazer as coisas Não para vai você, funcionar. o mais importante, não. Ou ainda a clássica, Cris. A clássica é assim, eu não preciso me preocupar com isso agora. Quando eu crescer, vão ser tudo mais fácil. Isso eu ouço direto. Campa, para aquele empresário é fácil porque ele é grande. Aí para ele tudo é mais fácil. Até pode ser, concordo com você. Mas sabe por que pro grande é mais fácil? Porque ele fez isso quando ele era pequeno. Aí agora tudo é fácil. A empresa não depende dele. A empresa cresceu porque cresceu sem depender dele. Então, como é que começa a resolver tudo isso de dependência do dono, Campa? Bom, é que assim, ó, é uma construção, como você falou, né? Não dá para chegar no telhado sem mexer no terreno, nivelar, fazer a fundação, fazer a base, fazer as paredes, fazer o teto e aí vou pro telhado. Não tem jeito, né? Tem jeito. Então é uma preparação. E falando em preparação, o que tem que preparar? Preparar a equipe. A equipe está preparada. O maior problema de quando começo a querer organizar é a equipe. A equipe vai ter dificuldade com isso. Agora, se fizer do jeito certo, se preparar a equipe, se vender ideia para a equipe, se mostrar a importância para a equipe, muitas pessoas da equipe vão aceitar isso. Algumas não, você vai ter que substituir. Pronto, para isso você tem que estar preparado também. Mas preparar a equipe significa que já na contratação vou contratar as pessoas certas. Então, é se preparando a equipe, documentando, delegando um pouquinho de cada vez, né? Não dá pra querer, não, peraí, tem muita coisa que depende de mim, vou largar tudo. Você vai ficar louco, vai enlouquecer. Então é um pouquinho de cada vez. E qual é um pequeno passo, então, Campa? Qual é um pequeno passo? Bom, um pequeno passo assim, olha a tua rotina, né? Olha com carinho a tua rotina. O que está mais dependendo de você? Tá? Qual a tarefa, por exemplo? Qual que mais te incomoda? Qual que você faz uma falta incrível? Olha para essa tarefa, pega lá uma, duas, três e escolhe uma que você consiga delegar essa uma. Talvez seja uma tarefa muito complexa. Por exemplo, a gente falou da tarefa de compras aqui, que é mais resistente. É tá? mais melindrosa. Mais melindrosa. Não precisa você pegar e vou delegar as compras. Mas começa a olhar a tua tarefa, a tarefa de compras e divide. Será que ela não se divide em pequenas tarefas? Por exemplo, para compras, uma tarefa é ir lá contar as mercadorias, olhar o estoque, ver o que falta, gerar um relatório de faltas. De repente, outras subtarefas é fazer uma cotação. Cotação com vários fornecedores, né? Exatamente. Isso é Então, delegar. pega uma partezinha que toma tempo e começa delegando essa partezinha. Uma tarefinha pequena, uma pequena parte de uma tarefa. Pronto, você vai ver que isso já dá um alívio para você. Ensina do teu jeito, que é melhor do que não fazer nada, né, Cris? Exatamente. Vamos deixar um resumo da live de hoje, então? Vamos sim, vamos lá. O que acontece assim, ó, quando a empresa... Ó, guarda isso aqui, ó. Guarda isso que eu vou te falar, ó.
Quando a empresa depende de você para quase tudo, lá para a maior parte das coisas, para de dizer que você é empresário. Você não é empresário. Você é funcionário de você mesmo. Você é o funcionário mais caro que se tem. Você é o funcionário que menos está cumprindo a tua responsabilidade, porque a tua responsabilidade não é fazer coisa da tua equipe, a tua responsabilidade é fazer coisa de dono. Então você passa a ser quando a empresa depende de você, você é o maior funcionário. Então, assim, ó, qual que é o caminho? O caminho é começar a eliminar essa dependência. É você criar uma empresa que não dependa de você para essas coisas, uma empresa que funcione livre. Mas o ideal é exatamente isso, uma empresa que não dependa de você para todas essas coisas. Porque é isso que vai fazer a tua empresa decolar. É isso que faz eliminar os teus incêndios. É isso que faz você ter uma organização. É isso que se faz você ter uma rentabilidade maior. E Isso tá errado, não faz sentido, tá difícil, né, claro. Campa? E assim, ó, gente, eu e a Cris somos de carne e osso. Se furar aqui, sai sangue. E a gente era um empresário apagador de incêndio. Acreditava A gente nisso. vivia essa realidade. E a gente achava que era assim mesmo. A gente viveu anos nesse negócio, anos fazendo errado. Achando que ia mudar o jogo fazendo daquele jeito errado. Até que a gente aprendeu o jeito certo. Vivia a mesma realidade que talvez você esteja vivendo hoje na tua empresa. Está difícil, está errado. Com o jeito certo, com o método certo, é possível dar a volta. E é isso, né, Cris? É isso aí. Então tá. Pessoal, a gente agradece a atenção, nosso forte abraço. Desejamos que você viva positivamente.